Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Já estamos na lição de número 9. O título da lição dessa semana é Nos Salmos, parte 2. Nós já vimos na semana passada, na lição nos Salmos, parte 1, lição número 8, como que o livro de Salmos é importante para nós compreendermos a questão do sentimento, da experiência do povo de Deus, né? Então, fazendo ali uma comparação da experiência que o povo de Deus teve no passado, seus sentimentos e como que o povo remanescente se sente dentro do conceito, né, dentro do contexto, melhor dizendo, do grande conflito. E a lição dessa semana justamente vai nos ajudando a compreender ainda mais essa questão. Ela já inicia falando que sim, é muito importante nós estudarmos as bestas, né, os símbolos da profecia bíblica, né, os animais. É importante nós compreendermos o que significa o quê. Porém, é muito importante nós lembrarmos que dentro desse contexto de grande conflito, nós temos pessoas. Né? Nós somos pessoas dentro desse grande conflito. Pessoas que têm sentimentos, né? Que têm medos, que sentem alegria, que sentem tristeza, que se sente injustiçado muitas das vezes e clama pela justiça divina, né? Que sente preocupação, que muitas das vezes sente ansiedade quando vê, né, as profecias se cumprindo, quando entende que as profecias estão se cumprindo, quando vê o mundo colapsando, né, os poderes, né, colapsando, os poderes caindo, enfim, e isso traz ansiedade às vezes, preocupações. E o livro de Salmos nos ajuda justamente a entender, né, que nós temos um Deus que podemos confiar nele, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às preocupações. Né, está dizendo justamente que nós sim temos preocupações, temos medo, e ele nos ajuda a lidar, então, com esse sentimento, né, com essa experiência que nós temos de estar dentro de um grande conflito. Né? Vai nos mostrando a experiência do povo no passado e como que essa experiência do povo no passado pode nos ajudar também a lidar com esses momentos, né, de preocupação, sim, mas de alegria por sabermos que nosso Cristo está voltando, sabemos que nosso Salvador está chegando. Né? Então, o livro de Salmos nos ajuda, né, a entender um pouco essa questão dentro do contexto também do grande conflito, dentro do contexto da profecia bíblica. Entende? Então, assim, não vai abordar especificamente ali os símbolos e tudo, mas vai nos ajudar a lidar com essa experiência, porque somos pessoas dentro desse contexto do grande conflito, dentro desse contexto do cumprimento das profecias. E é interessante que o primeiro livro já de Salmos que a lição aborda, o Salmos 46, um salmo muito conhecido, e nós vamos ler aqui apenas 3, 4 versículos. O verso 1 ao verso 3 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sobraveza. Então veja, você vê aqui uma visão aqui, né, uma sensação de que o mundo está colapsando, a natureza está colapsando. E aí, apesar disso, né, apesar disso tudo, nós temos um Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Né? Podemos achar em Deus o nosso refúgio. Né? O refúgio é aquele lugar que você quer ir para fugir, né, das preocupações, fugir do seu dia a dia, você quer se refugiar para esquecer daquelas coisas ruins e se sentir aliviado, se sentir bem, se sentir em paz. Né? Esse é o lugar de refúgio. E aqui nós podemos encontrar então um refúgio no nosso Deus, no nosso Criador. Apesar de tudo que está acontecendo, apesar da turbulência na natureza, temos um Deus que deseja ser o nosso refúgio. No verso 10, dando uma pulada aqui, no verso 10 diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Esse é o Deus que será exaltado sobre todas as coisas, acima de todos os reinos e todos os poderes. Né? É o Deus soberano, aquele que tem por direito, né, o direito de reinar sobre esse mundo. Esse é o nosso Deus em quem nós podemos nos refugiar. Então, apesar das turbulências que nós passamos, né, que nos trazem muita ansiedade, muita preocupação, muitos medos, nós temos um Deus que é o nosso refúgio e podemos ir até Ele para então termos essa paz de estarmos com o nosso Deus, apesar da turbulência que acontece nesse mundo. E é interessante que essa ideia, né, de uma natureza colapsando, a lição nos leva
a Apocalipse capítulo 6, verso 14, né? Então a gente vem sempre aqui trazendo, né? Você vê Salmos e relacionando justamente a profecia bíblica, porque é o que nós estamos estudando nesse trimestre, né? Como estudar a profecia bíblica e como que Salmos então nos ajuda a entender. Ele vai nos levar justamente ao Apocalipse capítulo 6, verso 14, que diz assim: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Né? Então você tem essa ideia justamente da natureza colapsando, né? Dentro do contexto da profecia bíblica. Mas nós temos lá em Salmos que nós podemos nos sentir tranquilos, podemos estar em paz, buscando Deus, que é o nosso refúgio, esse que será exaltado sobre todas as nações, né? Que será exaltado sobre todos os povos. Nós podemos achar tranquilidade nele. Interessante que, se a gente for ler um pouco mais aqui alguns outros versos desse Apocalipse, do livro de Apocalipse capítulo 6, deixa eu só abrir aqui na Bíblia, Apocalipse capítulo 6, a gente leu aqui o verso 14, se você segue no verso 15, diz assim: aos reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então você vê todas as pessoas, os poderosos, os ricos, né, os escravos, todas as pessoas com medo nesse grande dia, nesse dia de tribulação, nesse momento onde a natureza está colapsando. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que buscam Deus como seu refúgio, podem ficar tranquilos, enquanto todos estarão preocupados, com medo. Aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador, né, estarão ali com medo, querendo que as rochas, né, caiam sobre eles. Eles não aguentam essa situação, esse momento, mas os servos do Senhor podem ficar tranquilos. Né? Então precisamos buscar isso, né? Deus como nosso refúgio e fortaleza. Ele está à disposição de cada um de nós. E aqui, seguindo então na lição, na segunda-feira, segue ainda a ideia de Salmos 46, onde nós lemos o verso 6, que diz assim, traz justamente a ideia dos reinos também, né? Além da natureza colapsando, traz a ideia dos reinos, as nações caindo. Né? O verso 6 diz assim: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Né? Então veja a ideia dos reinos também colapsando. A gente estudou em algumas lições atrás, 2 lições inclusive, né? As nações, onde a gente vê o surgimento das nações, né? Essas nações, esses poderes, né? Um sucedendo ao outro, né? E um derrubando ao outro, e eles, né, tentando de alguma forma resolver os problemas do pecado, mas na verdade o mundo indo de mal a pior. Né? Que nós falamos isso, né? Que essa é a tônica da história da humanidade. O mundo vai de mal a pior. Né? Ver que o mundo está pior hoje, né, não é uma novidade do nosso século. Né? As gerações anteriores sempre tiveram essa sensação também de que o mundo estava pior do que a geração anterior. Né? Então, se nós ainda vivermos aqui mais 100 anos, com certeza daqui a 100 anos, próxima geração, né, daqui a 100 anos vai dizer: nossa, como o mundo está mais horrível, pior do que anteriormente. Essa é a tônica da história da humanidade. Né? Porque os seres humanos eles tentam se autogovernar, tentam resolver os problemas do pecado, quando na verdade apenas Deus pode resolver. Porque Deus ele quer ser o governante desse mundo, ele quer ser o governante das nações, ele quer ser o governante dos seres humanos. Esse é o plano original, mas com o pecado, os seres humanos eles tentam se autogovernar e resolver o problema por si mesmo. E a gente vê então o mundo indo de mal a pior, e chega um momento onde você tem então essa ideia da natureza colapsando, mas os reinos desse mundo, as nações também irão colapsar. E Deus então assumirá definitivamente o reino desse mundo, um reino eterno, um reino perfeito, um reino de amor, um reino de justiça, tudo aquilo que nós queremos, né? Tudo aquilo que as pessoas almejam em cada eleição que acontece aqui nesse mundo, em cada eleição de novos políticos, justiça, né? Paz, segurança, tudo isso nós teremos apenas quando o nosso Criador ele assumir definitivamente o reino desse mundo, que só ele pode realmente por direito assumir esse reino eterno. Então, seguindo nessa ideia, nós temos lá em Jeremias, capítulo 4,
verso 23 ao verso 26, que diz assim: Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Eu não sei se você consegue perceber, mas no início desse texto, você tem a sensação de estar lendo Gênesis, né? Uma terra assolada, vazia, sem luz. Lembra lá no Gênesis, lá no início do livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2, onde você vê que a terra era sem forma, vazia, e aí Deus começa então a criar, né, que haja luz, e ali então ele começa a executar a sua criação. Veja que nesse momento aqui a gente vê em Jeremias, né, de forma muito clara, remetendo justamente a Gênesis, né, trazendo a ideia, né, que depois de toda essa turbulência das nações, essa turbulência, esse colapso da natureza, né, você vê a terra assolada, vazia, sem luz, como se fosse a terra sendo preparada para uma recriação. Interessante isso. Esse é o objetivo de Deus, né? Recriar a terra. Ele quer recriar. Então, nós teremos uma recriação. Aquilo que Deus queria fazer originalmente, que o pecado destruiu, ele quer recriar. E interessante que nós vemos no Apocalipse capítulo 21, verso 1, quando João diz, né? E vi um novo céu e uma nova terra. Então, veja, essa é a profecia. Vi novo céu e nova terra, porque será renovado, será restaurado, será literalmente recriado. E Deus então está preparando isso para cada um de nós. Por isso que podemos ficar tranquilos, apesar de toda a turbulência, né, que as coisas estão piorando e vão piorar ainda mais. Mas podemos ficar tranquilos, em paz, tendo Deus como nosso refúgio, porque esse mesmo Deus que criou a terra uma vez, ele vai recriar para cada um de nós. E podemos confiar nele, não precisamos ter medo, apesar das situações que acontecem, como nós falamos no início da lição, que nos trazem preocupação, medo, ansiedade. Podemos ficar tranquilos no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Podemos ficar tranquilos, Ele está no controle, né? Tudo que está acontecendo foi profetizado que iria acontecer, e no final será criado um novo céu e uma nova terra para cada um de nós. E aqui na sequência, então, nós vemos um conceito muito interessante, né? Que na antiguidade o pé ele era usado para indicar a ideia de propriedade, né? Então a pessoa falava, eu pisei aqui, eu andei ali, como se aquilo fosse a propriedade dele, né? Então o pé sendo usado como ideia de propriedade. E a gente vê isso lá em Jó, capítulo 1, no verso 7, livro de Jó, capítulo 1, verso 7, quando Satanás, né, fala, né, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás responde ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Né? Então essa ideia de estar passeando pela terra, né, então é como se fosse propriedade dele, né? A ideia do pé dele estar tocando. Então a terra é como se fosse propriedade dele, né? Então Satanás ali assumindo algo que não era seu, mas está usurpando ali, né, esse poder aqui na terra. E lá em Salmo 47, no verso 1 ao verso 4, diz assim, aplaudi as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei, grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Então, nesse novo céu, nessa nova terra, nós teremos por herança, né? Participaremos tendo como herança também como parte no reino do nosso Salvador. Né? Como ele fala, né? E submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Né? Então, nós também receberemos, né, por herança, faremos parte desse reinado junto com o nosso Salvador, né, que será então o nosso Rei eterno. Então, nós podemos confiar nisso, né, que essa usurpação desse poder aqui que Satanás, né, causou, né, roubando literalmente a posse dessa terra, mas não será dele definitivamente, porque não é dele, né? Ele se sente o dono
desse planeta, dessa terra. Ele se sente o dono das nações, mas não é. E ele sabe, porque Cristo assumirá esse reino eternamente. E lá em Zacarias 14:4, ainda dentro desse contexto, diz assim, né? Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Então veja, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém. Então é o Salvador assumindo então esse reino eterno. E aqui eu separei um trecho de Ellen White, que está lá no Grande Conflito, é um trecho que está aqui na lição da Escola Sabatina dessa semana, que diz assim: Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, de onde, depois de sua ressurreição, subiu ao céu, e onde anjos repetiram a promessa de sua volta. E o profeta escreveu: virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. E aí depois ela cita Zacarias 14:4, que foi o que acabamos de ler, e por final ela cita Zacarias 14:9, que diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Então, nós podemos confiar nessa promessa. Podemos confiar que sim, o nosso Senhor assumirá definitivamente o reino desse mundo, que só Ele tem o direito de fazê-lo. E na sequência da lição nós vemos então que Deus ele é o nosso juiz, ele resolverá então essa apropriação indevida aqui do nosso mundo caído. E em Salmos, capítulo 75, versos 7 a 10, Salmo 75, verso 7 a 10, diz assim: mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes, literalmente, né, a sua escória. Mas quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Então veja, né, Deus é o nosso juiz. Quando diz, né, fará beber, né, um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber aos ímpios. Interessante que isso nos leva lá na mensagem angélica, lá no Apocalipse capítulo 14, no verso 9 ao verso 12, traz essa ideia. Veja Salmos trazendo uma ideia que está lá na profecia bíblica, lá em Apocalipse capítulo 14, dentro do contexto das 3 mensagens angélicas. Lá no capítulo 14, verso 9 a 12, diz assim: e o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Né? Então perceba como que o Salmos ele traz conceitos importantes abordados lá na profecia bíblica, lá no Apocalipse. E dentro desse contexto ainda das 3 mensagens angélicas, aqui já para a gente fechar o nosso estudo, né, nós temos que entender que existe um chamado para todas as nações para adorar o Criador. E em Salmos 67, o último Salmos aqui então do nosso estudo, em Salmos 67, no verso 1 ao verso 4, diz assim, ó: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Isso aqui está claramente se remetendo lá também à profecia das 3 mensagens angélicas, onde todas as nações são chamadas para adorar ao Criador, né? Quando diz, né, que é chegada a hora do seu juízo. E aí existe então o chamado para adorar o Criador. E aqui diz, né, no verso 2, para que se conheça na terra o teu caminho, no verso 2 de Salmo 67. Então ali já tem um chamado para pregação, é um chamado para falar, para que as nações possam conhecer o nome do Senhor e que elas possam então escolher adorar o Criador.
Porque nas 3 mensagens angélicas você tem ali o chamado para a adoração ao Criador, mas quem é que vai chamar? Quem é que vai avisar? Quem é que vai fazer o Criador ser conhecido? É o povo remanescente, é o povo de Deus. Então nós temos uma responsabilidade dentro desse contexto profético, dentro desse contexto que estamos vivendo, nós temos uma responsabilidade de fazer o Senhor ser conhecido, assim como o salmista falou. Nós temos a responsabilidade de levar a pregação do Evangelho a todos os povos, a todas as pessoas. Né? O nosso objetivo de estar nesse mundo tem que ser, como prioridade, a pregação do Evangelho. Né? E qual é a sua prioridade no seu dia a dia? Né? Nós temos diversas tarefas, diversas atividades no nosso dia a dia. E qual é a sua prioridade? Né? Qual é a finalidade de você executar todas essas tarefas no seu dia a dia? Qual é a finalidade? Né? Às vezes, eu trabalho para comprar uma casa, trabalho para ter uma vida mais confortável, né? Trabalho para isso, ou saio de estudo para aquilo. Mas qual é a finalidade disso tudo no final? A finalidade é só você montar a sua vida aqui nessa terra, nesse planeta? Nós estamos aqui de passagem. Nosso objetivo deve ser sempre, né? A finalidade de tudo que nós fazemos deve ser sempre mostrar Jesus para todas as pessoas, para que as pessoas possam então conhecê-lo. Né? Precisamos fazer ele ser conhecido, para que as pessoas então possam decidir se querem ou não adorar o Criador. Então, o Salmo já falou isso, né? Para que se conheça na terra o teu caminho e que nós possamos então ter esse senso de responsabilidade, apesar dos nossos medos, apesar das nossas ansiedades, apesar das nossas preocupações, né? Que possamos encontrar em Deus o nosso refúgio e a partir disso nós possamos estar tranquilos, em paz e nos capacitando cada vez mais para a pregação do Evangelho. Buscando nesse nosso Deus, que é o nosso refúgio, Ele também nos capacitará a pregar o Evangelho, nos dará tranquilidade e paz para contar para as pessoas sobre o nosso Criador, para que as pessoas possam decidir então se prostrar diante do nosso Criador, adorá-lo, porque esse é o chamado final. Esse é o chamado final, para que as nações adorem o nosso Criador. Que Deus possa te abençoar. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então na próxima lição, na lição de número 10. Até lá!